bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Adriana e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do nosso livro interativo, volume 2. Nosso assunto, mais geometria, imagens e formas. E vamos abordar especificamente perímetro e área dos polígonos, certinho? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. O que é perímetro, professora Adriana? Bom, chamamos de perímetro a medida do contorno de uma figura geométrica plana. Vocês estão vendo aí no exemplo? Parece complicado. Todo o contorno, como vocês estão vendo. O perímetro, eu vou medir todo o contorno. 4 mais 4 mais 4 mais 4, vai dar quanto? 16. Então, eu encontrei o perímetro desta figura geométrica. É quando eu vou medir todo o contorno dela, certo? E agora, nós temos a área. O que é área? Chamamos de área a medida da superfície de uma figura geométrica plana. Diferente de perímetro, que eu vou medir todo o contorno, a área eu vou medir a superfície. Tá bom? Então, eu pego 6 e multiplico por 6, que vai dar 36. Revisando, o perímetro eu somo e a área eu vou multiplicar, ok? Vocês vão ver agora um exemplo. Resumindo, a medida do contorno de uma figura geométrica plana é chamada de perímetro. E a área é a medida da superfície de uma figura geométrica plana. Olha aí o desenho, o perímetro é o contorno e a área é a superfície. Para ficar mais esclarecido, vocês vão ver um vídeo rapidinho esclarecendo como que vocês podem calcular a área e o perímetro. Prestem bastante atenção. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre como calcular a área e perímetro, nós percebemos, já falamos que o perímetro eu calculo todo o contorno e a área é a superfície. Então, vamos calcular como que eu calculo o perímetro dessa figura aqui. Lembrando que se é todo o contorno, eu tenho que contar tudo. Então, vamos lá. Então, eu começo a contar. Vamos lá, então. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5... de cada quadradinho, certo? 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o perímetro desta figura aqui é 18. Ok? Mas agora eu quero encontrar a área desta figura aqui. Será que eu consigo encontrar a área dessa figura aqui? Lembrando que é a superfície. Como que eu vou calcular a área desta figura? Vocês percebem que aqui ao lado tá dizendo que cada quadradinho, ó, equivale a 1 centímetro. Então, cada quadrado é 1 centímetro. Então, se é para calcular a superfície, eu tenho que contar quantos quadradinhos. Então, vamos lá. A superfície, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só 9, só que eu tenho 2 aqui que eles estão em forma triangular, não está um quadrado, mas se eu pego essa parte junto com essa aqui, eu formaria um quadrado. Então, eu teria um quadrado fechado. Então, eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esse mais esse. Então, a área dele seria quanto? A área seria 10. E aí, eu encontrei a área desta figura. Entenderam como que é? A área eu conto a superfície, porque cada superfície dela equivale a 1 centímetro, por isso que eu tô contando 1, 2, né, assim por diante. E o perímetro é todo o contorno, então eu tenho que contar todos os lados, ok? Aqui é a mesma coisa, se eu for contar o perímetro dessa figura, eu vou contar todo o contorno dele. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu encontrei o perímetro desse aqui, contei todos os lados e temos 16. E agora eu vou calcular tanto área quanto perímetro para eu entender realmente como que eu posso calcular isso, tá bom? Então, lembrando, o perímetro eu vou somar, a área eu vou multiplicar. Então, se eu quero saber a área desta figura geométrica, eu preciso calcular esses dois valores aqui. Então, eu pego 3 por 20 e 3. Se eu calcular, quanto que nós vamos ter aí? A área dele vai ser o quê? 9 por 6, que eu calculei, né? Agora, se eu quero saber o perímetro é todo o contorno. Então, se aqui é 3 por 20, obviamente que a mesma largura é a mesma que essa aqui. Então, aqui também é 3 por 20. E a altura também é a mesma. Então, aí eu tenho que somar 3 por 20 mais 3 por 20 lá em cima, que é a mesma largura, mais a altura. 3 mais 3. E aí, agora é só somar todos eles e aí eu vou ter o perímetro que dá quanto? Se eu somar tudo, nós temos 12,4, né? 3 por 20, mais 3, mais 3. 3 mais 3, 6. E aí eu tenho mais aqui, que no total nós vamos ter 12 por 4. E é isso, pra gente entender melhor como calcular área e perímetro. Prontinho! Agora vamos ver alguns exemplos do cálculo de perímetro pra gente não esquecer. Em figuras onde é possível medir seus lados, mas que não são retangulares e nem quadrados, o perímetro é a soma das medidas de todos os seus lados. A gente viu no vídeo, eu tenho que medir todos os lados do perímetro. Então, eu tenho aí 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 3 novamente, mais 10 e 10, que vai dar 30. E é isso, eu vou medir todos os seus lados para encontrar o perímetro. Combinado? E muito bem, agora que você já aprendeu como fazer os cálculos, é hora de trabalhar. Então, faça os exercícios das páginas 165 até a página 172 do seu livro interativo, ok? Volume 2. Não esqueça de concluir a sua aula no Oclass. Até logo, tchauzinho!